Então tá. Hoje o assunto da aula é bem legal, eu sou bem empolgado quanto a esse assunto, porque eu acho que assim, é quando a gente literalmente vê as coisas em prática, né? De tudo que a gente já viu até hoje, tá? Então ele diz respeito à renderização, né? A renderização 3D. Basicamente, o que é renderização? Né? A gente já ouve falar disso há muito tempo, né? E às vezes a gente não tem esse conceito firmado. Pelo menos eu não tinha firmado até eu parar para estudar CG quando eu estava na graduação. Alguém tem algum chute do que renderização significa? Alguém tem algum chute? Pedro? Vai estar digitando aí. É, é tipo um resultado de processamento. Tipo, a renderização, na verdade, ela é um processo onde a gente tem aqui a gente consegue ver isso ilustrado bonitinho, né? Onde a gente tem uma cena que ela é tridimensional. Então, basicamente, a gente tem esse cubo, a esfera e o cilindro nessa cena. E, na verdade, nosso plano de visão, né, o que a gente enxerga, na verdade, ele é um plano bidimensional. Né? E o processo de renderização, na verdade, ele é uma computação que a gente faz para justamente transformar aquela cena tridimensional em uma representação, vamos falar assim, né, uma visualização 2D, que de certa forma dá todas aquelas impressões que a gente tem da nossa cena tridimensional. Tem a ver com aquela matéria, né, com aquela parte da matéria que a gente viu, que é de projeções, que até caiu na primeira prova, certo? Onde a gente tem aqueles diferentes tipos de projeção em perspectiva, né? Projeção que é ortogonal, né? Que é a projeção em paralelepípedo, tá certo? Então, a renderização é o processo, vamos falar assim, colocar em algumas palavras bonitinhas aqui, processo de transformar, vamos falar assim, transformar uma cena 3D em, em uma imagem 2D. Tá certo? Então, isso que significa renderização. E aí a gente vai estudar as técnicas de renderização, porque, na verdade, assim, quando você fala de renderização, a gente está falando de quase, falar assim, de hoje em dia, quase tudo que é aplicado em CG, né? Se a gente fala de um jogo, o jogo a gente precisa de renderizar ele para exibir na tela. Os filmes de animação, ou mesmo aqueles filmes que têm efeitos especiais, né? Precisam desse processo de renderização. Vai ficar claro também, se vocês já ouviram falar que esse processo ele é muito, vamos falar assim, muito custoso, vai ficar claro para vocês por que ele é muito custoso, por que você precisa de uma placa de vídeo bombadaça para fazer o processamento, ou sei lá, por que tem filme aí. Eu já ouvi falar que, por exemplo, eu adoro Senhor dos Anéis, né? Eu já ouvi falar que tipo, as cenas do Senhor dos Anéis ficaram 6 meses processando. E vai ficar muito claro isso, né? Então tá. Então, qual que é a ideia, né, da renderização básica, que é desse método que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar o início dele e na aula que vem a gente vai ver algumas otimizações que a gente pode fazer, primeiro de processamento e depois da qualidade do resultado, tá bom? Mas esse método ele é simples, mas ele é muito poderoso e ele chama raycasting. Pode ser raycasting ou ray tracing,
Ou eu não conheço outro não, mas eu conheço esses dois, tá? É o mesmo nome, assim, vamos falar. Raycasting ou Ray Tracing. Tá? Ele, basicamente, ele funciona assim, né? A gente estudou lá na questão de percepção de cores nas últimas duas unidades, que basicamente a gente tem três tipos de cores envolvidas né, quando a gente visualiza uma cena ou qualquer coisa. Alguém lembra quais são esses três tipos de cores? Coloca aí para mim no chat. Ó, Pedro está digitando. Tem essas cores aí também, Pedro. Mas era uma ou outra. Era aquelas cores quando, tipo assim, o raio ele bate na superfície. Era tipo como que as cores elas são geradas. A gente estudou, então eu vou repetir. A gente estudou como que a cor dos objetos ela é formada. Então, basicamente, a cor ela é formada por três componentes principais. A primeira componente seria a cor que é da fonte de luz, né? Porque você pode ter uma fonte de luz que ela é de uma cor, sei lá, branca, uma fonte de luz que tem uma cor mais amarelada, igual aquelas luzes antigas, né? Então, a primeira coisa que a gente tinha era a cor da fonte de luz, né? Cor da fonte de luz. Depois a gente tinha mais duas outras cores. Isso, né? A cor do objeto, porque basicamente essa luz ela batia no objeto, algumas frequências da onda eletromagnética elas seriam refletidas pelo objeto, que basicamente é aquela cor que a gente vê, né? E algumas outras frequências elas são absorvidas pelo objeto e justamente as cores que a gente não vê, vamos falar assim, né? Tanto é que eu fiz uma explicação do preto e do branco. O branco é justamente quando o objeto ele reflete todas aquelas frequências do espectro de luz visível. Onde o preto é justamente quando a cor ela absorve todas aquelas frequências. E aí é por isso que a gente consegue explicar que uma camisa mais escura, por exemplo, uma camisa preta, quando você está no sol, é muito mais quente, porque você está absorvendo toda aquela energia. E a camisa que é branca, como ela está refletindo todas aquelas ondas eletromagnéticas, ela é um pouco mais fresca, tá certo? E aí a gente tem essa cor, ela bate, né, essa luz, ela bate no raio, né, e ela vai no nosso olho. E aí a gente tem a cor de contexto, que a gente pode falar, né, que ela é mais uma coisa mais cultural, assim, vamos falar, né? Porque a cor que eu enxergo não necessariamente é a mesma coisa é a mesma cor que vocês enxergam, certo? Tanto é que a gente trouxe aquela discussão do daltonismo, né? Para justamente frisar isso, porque a cor que eu percebo depende das minhas células, da quantidade de células e da sensibilidade das minhas células. Então tem essas três componentes aí muito importantes na percepção visual, tá certo? E aí, o que é a ideia do Reicasting? A natureza é perfeita, né, gente? Tipo, muita coisa acontece, os fenômenos são incríveis. E muitos dos algoritmos que a gente tem, às vezes, eles nada mais fazem do que tentar imitar a natureza. O Reicast é um típico exemplo dele, mas tem outros tipos de algoritmos. Eu não sei se vocês já fizeram a disciplina, por exemplo, de inteligência artificial, mas aí você pode falar, pô, uma rede neural, um algoritmo genético, tem alguns tipos de simulação estocástica que a gente faz, que nada mais é do que uma tentativa computacional de imitar a natureza, tá certo? Reicast é uma delas. Então, como é que funciona o Reicast?
Imagina aqui que você tem esse plano de visão, né? Esse plano de visão, e é como se fosse o seu olho, sei lá, né? Naturalmente, quando a gente enxerga, na verdade, por que a gente enxerga? É porque a gente tem uma fonte de luz aqui, essa daqui é a fonte de luz, por exemplo, tá certo? Aí essa fonte de luz aqui, ela bate no objeto, alguma daquelas cores vão ser refletidas pela superfície daquele objeto e elas vão convergir para o meu olho, tá certo? Se a gente estrutura um pouco mais essa ideia, a gente pode pensar como isso daqui sendo um plano de visão, tá certo? Como se fosse o plano da sua câmera. Aquele plano ele é dividido em vamos falar assim, um tanto de pixels, certo? Que é um plano. E para cada pixel daquele, você tem uma cor que ela é computada segundo esse processo de reflexão da luz nos objetos da sua cena. Então aqui, por exemplo, você pode ver que tem esse raio, ele bate aqui nesse objeto e ele reflete para o meu plano de visão. Tá? Então, qual que é a ideia do raycasting? Bom, basicamente, raycast, né? Cast do inglês, nem sei a tradução, disparar, né? Cast é disparar, vamos falar assim. Então a ideia é você tem uma matriz de pixels, para cada matriz de pixels a gente dispara um raio, tá? Esse raio a gente vai tentar interceptar os objetos da cena para fazer o cálculo de cor. Repare que é um pouco o sentido inverso do que acontece na natureza. Porque na natureza, a luz bate no objeto e vem no meu olho. Quando a gente faz a computação, a gente faz uma computação que é inversa, que eu disparo um raio do meu olho para o objeto e vou fazer a computação com qual que é a cor que está sendo calculada para aquele pixel. Deu para entender mais ou menos a visão super alto nível do algoritmo, gente? O que vocês acham? É legal? Dá para fazer? Dá para começar a pensar assim como que a gente consegue implementar isso, né? Vamos olhar isso mais claramente, né? Como que funciona? Então, vamos colocando aquela mesmo plano ali daquele exemplo anterior, né? A gente tem aqui basicamente o plano, né? Então, para cada um daqueles pixels do meu plano de visualização, eu vou disparar um raio. Tá? Então, e a primeira coisa, um raio, né? Um raio do meu ponto de visão que fica atrás da câmera em direção ao plano. E aí, o que eu vou fazer? A ideia é o seguinte: na hora que eu disparei esse raio, o segundo passo é justamente eu encontrar aquele primeiro objeto que o meu raio interceptou. Tá? Por que o primeiro objeto? Porque basicamente se eu tenho um objeto atrás do outro, eu não preciso de computar a intersecção daquele raio com todos os objetos, porque de certa forma aquele objeto está escondido, né? Certo? Então, uma vez que eu fiz a intercepção daquele raio, encontrei o objeto, eu encontrei qual que seria o objeto, eu tenho que então calcular qual que é a cor qual que é a cor daquele pixel onde o meu raio está interceptando. Por exemplo, né, quando eu interceptei esse primeiro objeto aqui, ó, esse primeiro raio aqui, eu tinha que calcular uma determinada cor, por exemplo, vermelho. E aqui eu tenho que calcular para esse outro objeto aqui, quando interceptou, o verde. Né? Repara que, às vezes, para esse outro cara aqui, ó, eu tenho que ser capaz de calcular uma cor diferente ou não, dependendo da posição que a minha luz da minha cena está incidindo naquele pixel, tá certo? Naquele objeto. Tranquilo, gente? Então aqui a gente tem uma representação mais clara ali do que estaria acontecendo justamente naquele exemplo anterior, né? Onde a gente pega, para cada um dos pixels, a gente vai disparar os raios, e para cada raio a gente vai
verificar qual que é a intersecção com os objetos. Repara que tem alguns raios que vão interceptar o mesmo objeto, né? Tem raios que vão sei lá, passar reto de um objeto, significa que ele não está interceptando nada, né? Nenhum objeto, então a gente tem que ser capaz de tratar esse tipo de situação também. Nessa figura aqui não está mostrando, mas se eu tivesse aqui uma esfera aqui, né, eu teria um bloqueio de raios, pensando que a esfera é totalmente opaca, né, eu teria um bloqueio dos raios e eu não precisaria de computar os raios diferentes. Né. Então, qual que é a implementação mais simples? Eu vou mostrar aqui, eu acho que isso fica bem natural. Imagina que eu tenho uma imagem, né, uma cena, né, isso aqui é uma cena que eu tenho, né, e essa cena eu tenho ela e eu tenho meu plano de visualização, que é composto por um plano, então ele tem uma dimensão que é altura e largura, né? E aí a ideia é o seguinte: eu vou criar uma imagem de visualização, né, com justamente a altura, as dimensões do meu plano de visualização, ou seja, da altura e da largura. E aí a ideia é a seguinte: eu vou percorrer todos aqueles pixels do meu plano de visualização e para cada pixel eu vou fazer 3 operações. Eu vou disparar um raio. Cadê? Vou disparar um raio. Eu vou construir aquele raio primeiro, né? Aí eu vou disparar o raio e ver com qual objeto que aquele raio fez a intersecção. E o terceiro ponto é justamente, dado aquele objeto, naquele ponto que foi interceptado, qual que é a cor relativa que eu tenho que atribuir àquele pixel. Tá certo? Todo mundo consegue enxergar esse algoritmo de alto nível? E se consegue enxergar o algoritmo de alto nível, eu quero saber, vocês acham que isso... Bom, o algoritmo é fácil de entender, né? Mas eu quero saber, assim, o que vocês acham? Vocês já acham que esse tipo de computação é uma computação simples ou não? Por que não é uma computação simples? Para aqueles que não acham que é simples, por exemplo, o Pedro. E os outros aí? Os demais? Qual que seria, sei lá, a ordem de complexidade desse cara aí, velho? Para começo de conversa. Pedro colocou ali, né? Faz width versus weight, passos, né? Se for uma resolução grande, tem uma complexidade altíssima, né? Vamos ver aí o que o Igor estava digitando também. O que o Igor vai digitar ali. É isso que o Pedro digitou, né? E aí o Igor complementou ali, talvez mais o que tiver fazer desse find intersection. Ou, é justamente isso. Né? Aí, só de cara, assim, a gente já vê que o algoritmo, que, assim, a ideia é sensacional, mas, tipo assim, já começa, tipo, porreto o negócio de complexidade computacional. Porque é igual os dois falaram ali, né? Se a gente tem que caminhar na nossa matriz de pixel inteira, né? Só aí de cara a gente já vai ter uma complexidade computacional do tamanho da altura vezes a largura. E muitos de vocês sabem que hoje em dia, né, ok, né,
para uma matriz de pixel de 64 para 64, ok, né? Mas, sei lá, quando você está querendo ver um filme na sua televisão 4K, né? Eu nem sei qual que é a resolução 4K, tipo, altura e largura, né? Eu sei que 1080 é 1920 por 1080. Você já tem uma densidade de pixels bizarra aí, né? Se você. Densidade de pixels não, né? Porque densidade de pixels vai estar ligada a quando você tem um comprimento físico, né? Mas eu tô falando assim, o número de pixels que você já tem que calcular, que é 1920 por 1080, já é bizarro. Aí, ó, o Igor fez, né? 3.840 vezes 21.060, né? Não, 21 não. 3.840 vezes 2.160. Isso dá o quê? Só de 3.840 vezes 21.60. Cara, dá tipo 820 mil pixels, velho. Olha isso. E ainda tem uma coisa, 820 mil pixels, a gente não tá só colorindo pixel, não. É igual o que o Igor falou ali. Tem um lance, tem um lance, o mais caro de todos aí, não é nem construir o raio. Construir o raio é fácil. O negócio é que para cada raio, a gente tem que ver qual que é o objeto que aquele raio vai interceptar. E aí vamos pensar numa coisa. Imagina se eu tenho, sei lá, N objetos, né? Eu tenho bastante objeto na minha cena. E aí? É simples computar isso, né? Porque eu tenho que saber, dentre aqueles N, eu não vou sair calculando com todo mundo aquele N, certo? Eu não vou sair calculando com cada um dos objetos se o raio intercepta cada um daqueles objetos. Então, isso daí de cara a gente já vê que o algoritmo, tipo assim, putz, computação extrema, tá bom? Então, vamos tentar construir aí as ideias para a gente saber como que a gente faz essa computação, como que a gente acha as intercepções, né? Porque às vezes fica muito abstrato. Então, a primeira coisa aqui que a gente pode construir de ideia aqui é justamente o raio. Como que a gente computa esse raio inicial, tá certo? E o raio inicial ele pode ser computado por essa formulinha aqui, que é uma fórmula, vamos falar assim, vetorial, tá certo? Vamos supor que o raio chama P, né? Então a gente tem o P0. O P0 é basicamente a nossa origem, é onde a nossa câmera está posicionada, tá certo? Então, P0 aqui, deixa eu colocar aqui a cola. Então, o P0 é posição da câmera, né, a câmera ou do olho, sei lá, olho, né, seria o centro onde que todos aqueles raios eles estão convergindo. Então, se a gente pensa lá, faz um paralelo com a questão de projeções, é uma projeção em perspectiva, lembra disso? Então, o P0 seria isso. A gente teria uma outra questão ali que seria justamente o V, né? O V que dá a direção, né? Vamos falar assim, daquele raio para qual direção que ela tá convergindo, tá certo? E o T ali daria a angulação que a gente tem em relação ao nosso centro do nosso plano de visão, tá bom? Tá? E por que T é um número? Porque o T, na verdade, ele é um escalar, tá certo? O que mais que tem aqui? Então, com base nesse. Não, angulação não, distância. 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 Nossa, gente, não sei. Não sei mais escrever em português. Vou deixar dist para não ficar feio. Tá. Aí o negócio é o seguinte: com base nesses três parâmetros, a gente justamente consegue computar, né, qual que é a intersecção que a gente tem do P0 com o meu plano de visão. Então, isso já é o primeiro passo que a gente tem para o nosso algoritmo de Raycast, certo?
O segundo passo é justamente encontrar a intersecção, né? Encontrar a intersecção é um pouco mais complexo. Por que é um pouco mais complexo? Porque a gente tem vários objetos na nossa cena, a gente tem cada objeto podendo ter uma forma totalmente arbitrária, uma forma totalmente bizarra. E a gente tem que fazer essa computação. Aqui está um algoritmo, vamos falar assim, bastante alto nível de como que seria fazer essa computação. Não vamos pensar em otimizações computacionais, não. Vamos tentar só entender os conceitos primeiro, porque na próxima aula a gente vai falar dessas otimizações que a gente pode fazer. Certo? Então, a primeira ideia nossa seria, beleza. Peraí, perguntou alguma coisa? Não. A primeira ideia nossa seria a seguinte, né? A gente vai pegar cada uma das primitivas da cena, né? A gente tem duas variáveis aqui. A primeira é, vamos falar assim, essa variável aqui vai indicar para a gente qual que é a distância que a gente está daquele objeto mais próximo. E a segunda variável aqui, a gente tem justamente qual que é o objeto mais próximo. E aí a gente vai basicamente percorrer todos os objetos da nossa cena, vai calcular esse cara aqui, né? Esse cara aqui, para saber o raio intercepta esse objeto. Se sim, a gente vai ver, beleza, esse raio está interceptando esse objeto. Por acaso, esse objeto, ele está mais próximo do que o objeto que estava mais próximo anteriormente? O que quer dizer isso, né? Porque se a gente vê aqui, ó, esse raio aqui, ele intercepta os três objetos. Só que se a gente começa a processar e faz o C primeiro, o primeiro objeto que a gente vai falar é esse cara aqui, né? Aí depois a gente vai falar, beleza, esse é o objeto mais próximo que eu tenho. Aí depois ele vai passar para o D. Ele também vai ver que o raio está interceptando o objeto D. Então ele vai atualizar o objeto mais próximo como sendo D. Na hora que ele for para o F, né, ele vai falar, beleza, o F é interceptado pelo raio, mas só que eu não vou considerar o F basicamente porque o F ele está atrás do D. Então eu não preciso considerar ele. Então é isso que esse if aqui vai fazer, tá certo? E aí, a partir do momento que você encontrou qual que era o objeto mais próximo, você vai justamente retornar qual que é a distância para esse objeto e qual que é o objeto em si, tá certo? Gente, quero ouvir dúvidas aí, ó. Bom dia, Ian. A gente está falando sobre algoritmos de renderização. O Igor está digitando ali. Ah, não, beleza. É só porque eu vou debugar aqui o algoritmo de novo, tá, o Igor? É assim, ó. O algoritmo ele inicia falando, ó, a distância para o objeto mais próximo é infinita, porque é isso, né? O objeto mais próximo que tem é o infinito. E esse objeto infinito é um objeto, nenhum objeto, tá bom? Aí para cada objeto que eu tenho na minha cena, eu começo com o A. Aí eu vou ver, o A intercepta o meu objeto, o raio intercepta o meu objeto A? Não. Então nem vai entrar nesse if. Né? Aí eu vou falar assim, o raio intercepta o objeto B? Não. Não. Eu passo para o próximo. O raio intercepta o objeto C? Intercepta. Beleza. Então eu atualizo e falo C, né? Aqui eu coloco min, objeto, vamos colocar assim, objeto. Objeto. Aí eu coloco aqui, primeiro de todos é o C. Beleza. E aí eu vou continuar processando. O objeto intercepta o D, o raio intercepta o objeto D? Intercepta. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, cortar o C, e aí agora o meu objeto é o D. Mas por que é o D? Porque o D estava mais perto do que o C na minha cena. Certo? E aí eu vou continuar. O E. O raio intercepta o E? Não. Por fim, o raio intercepta o F? Intercepta. Mas espera aí.
O F ele está mais próximo do que o D? Não. Então, ele não vai ser o meu objeto que eu vou considerar. Né? Eu não vou pegar esse objeto aqui. E aí, quando eu acabei de processar todos os objetos na minha cena, eu vou retornar justamente aquele que eu encontrei que está mais próximo, que o meu raio interceptou e estava mais próximo do meu plano do meu foco, né? Minha câmera, do meu olho. Certo? Entendeu agora, Igor? Perguntas aí, ó. Não? Sem perguntas? Aí o negócio é o seguinte, né? É, eu quero falar assim, né? Como que a gente faz para calcular a intersecção de fato, a interceptação de fato, né? Porque pensa bem, olha só o quão difícil que isso pode ser. Imagina esse objeto aqui. Como que eu calculo a interceptação desse raio nesse objeto? Lembre que é tudo matemático. E a gente, para fazer isso, é bem difícil, tá certo? Então, o primeiro conceito que a gente usa esses tais volumes limítrofes, né? Que é basicamente assim, bom, em vez de cara eu calcular essa intercepção que tem justamente com um objeto super complexo, eu vou considerar formas mais simples primeiro, tá? Porque formas mais simples são mais fáceis de serem calculadas, tá certo? E depois a gente pensa na questão do objeto em si, do quão irregular o objeto pode ser. Isso lá na próxima aula a gente vai ver como que a gente poderia fazer isso, tá certo? É, e aí a ideia é a seguinte: se a gente considera esses volumes mais simples aqui, ó, primeiro eu vejo se ele intercepta esse volume mais simples, o limítrofes. Né? Se ele interceptou, aí que eu faço aquele cálculo. Mas se ele não interceptou, eu nem preciso de fazer o cálculo para aquele objeto, tá certo? Olha aqui o exemplo desse raio. O exemplo desse raio aqui, ele intercepta esse volume aqui, mas quando eu vou calcular esse cara aqui, ó, eu já sei que não vai interceptar por causa do fato de ser opaco. Então eu nem preciso de fazer aquele cálculo todo para aquele objeto super complexo. Tá certo? E aí, esse daqui seria a ideia de fazer com os volumes limítrofes, né? Que é justamente uma adaptação daquele algoritmo que a gente viu ali agora. Ele continua sendo o find intersection, tá vendo? Aí a gente vai primeiro fazer duas ideias. A gente vai computar, né, as intercepções que a gente tem com esses volumes limítrofes. Aí a gente vai fazer o terceiro passo aqui, um segundo passo, que é justamente ordenar esses objetos, esses volumes limítrofes que a gente interceptou, mas a gente vai fazer uma ordenação do fundo no início, ou seja, né, do fundo dos objetos mais próximos, para justamente a gente não ter que. Não, ao contrário. Que estão na frente para os que estão no fundo, para a gente justamente não ter que analisar todos aqueles objetos, o primeiro deles, né? E aí a gente vai processar as intercepções que a gente tem. Né? Só que a gente vai sempre considerar, né, essa ordem dos objetos aqui, deixa eu desenhar assim, entre os objetos limítrofes, para justamente ver se a gente vai ter que processar todos ou não. Tá certo? Gente, fala aí se tá ok para mim.
Qual que é a ideia dos volumes limítrofes? O que é volume limítrofe? Vou perguntar aí especificamente. Wisney, Stephanie, tá tranquilo? Sem dúvidas? Legal. Então tá. Basicamente, só está faltando uma conta para fechar a matemática toda aqui desse algoritmo bem simples de ray tracing que a gente vai ver hoje, né? Que é o seguinte: como que eu calculo esse cara aqui? É porque assim, né? A gente ficou falando, né, nos algoritmos, beleza? O raio ele intercepta um volume. Como que eu calculo essa intercepção? Quem tá com essa dúvida? Quem enxerga isso? Que tá faltando esse negocinho aí pra gente discutir, pra gente justamente fechar, fechar o algoritmo inteiro. Vocês concordam comigo que tá faltando esse passo aí de como que a gente de fato calcula a intercepção de um raio em um objeto? Faltando, né? Beleza. Aqui eu vou complementar, gente, com um outro material. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Eu posso colocar ali depois desse material, se vocês quiserem. Na verdade, é de um link que eu acho que eu já tinha mandado para vocês, que é justamente do curso de computação 3D da Universidade de Princeton, tá bom? Na verdade, esse curso aqui tanto ele é do autor do livro, tá certo? Então, tipo assim, dos autores ali do livro, de um dos livros que a gente usa como referência, tá? quanto quanto é o mesmo slide que a Rosilane ela usou para fazer como base o material dela. Tanto é que as figurinhas são as mesmas, né? Mas só que ele está em inglês, então é por isso que eu não vou passar ele todo aqui com vocês, mas ele tem bem mais coisa detalhada, tá? É um curso muito bom. Mas eu vou tirar dele aqui é justamente essa ideia para mostrar para a gente como que a gente pode calcular essa intercepção que a gente tem com algumas primitivas, né? Aqui eu já estou trazendo, né? Justamente, geralmente a Rosa ela não discute isso, mas eu vou trazer aqui porque eu quero justamente mostrar o algoritmo funcionando para vocês, que a gente vai construir esse algoritmo nas próximas aulas e ver como é que ele funciona, tá? E é o algoritmo que está disponível para vocês aí no link do GitHub que eu coloquei para vocês. Então a gente vai se atentar a como a gente faz o cálculo justamente com esferas, tá? Quem quiser, quem tiver interesse, tem também com triângulo, tem também com cubo e com outros sólidos geométricos básicos, que é de fato o que a gente precisa fazer. Mas aqui é mais para ilustrar o princípio, tá bom? Então, vamos imaginar que a gente tem essa esfera aqui e a gente tem esse cara aqui que é justamente o nosso raio, tá certo? Esse aqui é o nosso raio. Tá? Esse aqui é o nosso raio. E como que a gente faz o cálculo? Se a gente pensar bem, a gente tem o nosso raio interceptando a nossa esfera em, vamos falar assim, dois pontos. O primeiro é aquele ponto que está mais próximo à câmera, que a gente está chamando aqui de ponto P, e o ponto que está mais distante da câmera, que é justamente o ponto P'. É claro que se o raio ele está batendo na tangente da esfera, né, tipo, ele está tangente à esfera, o P ele vai ser coincidente com o P'. Mas, vamos falar assim, em termos gerais, sempre a gente vai ter essa visualização aí. E aí a gente tem algumas construções, né? O P0 é justamente o foco da nossa câmera, que a gente viu, né? A origem, o nosso olho, né? O V é justamente o sentido do nosso raio, do raycast, a direção, né? Perdão, direção.
O P e o P' eu já falei. O O aqui é justamente o centro da nossa esfera. E aí a gente tem o R, que é o raio da esfera até qualquer ponto. Né? No caso, a gente está falando ali até o ponto de intercepção. Tá certo? E como que a gente pode calcular isso aqui? A gente pode calcular a intercepção de dois jeitos, né? Mas antes disso, vamos falar aqui quais são as formulinhas que a gente tem. Então a gente tem que o P, né? Vou colocar aqui as formulinhas. Então, as fórmulas que a gente tem aqui, a gente tem o P como sendo... Eu vou copiar aqui só porque eu vou passar para o próximo slide, tá bom? Esse aqui é a fórmula do raio, que a gente já tinha visto lá na aula, que a origem, mais a distância que a gente tinha da nossa origem, né, do P0 até o nosso plano, mais V. E depois a gente também tem que o P menos O. Isso daqui é justamente quando a gente coloca entre esses operadores aí de módulo, né, a gente está pegando justamente a distância do ponto P até o ponto O. Então isso aí produz um escalar. Né? A gente está fazendo a distância ao quadrado menos R ao quadrado. Por quê? Porque isso é justamente, né, a equação, vamos falar assim, da circunferência. Porque se a gente está visualizando isso como uma circunferência num plano dimensional, né, então a gente tem justamente essa equação. Tá certo? Então, isso daqui são as formulinhas que a gente vai usar para justamente calcular essa intercepção que a gente tem do nosso raio com a nossa esfera. E aí a gente tem dois métodos de fazer isso. O primeiro método seria um método algébrico. Tá? O método algébrico, que ele está ilustrado aqui, ele é um método assim, vamos falar assim, ele não é muito utilizado na prática não. Então eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Mas a ideia do método é pegar justamente essas duas fórmulas aqui, substituir o P nessa segunda fórmula, e uma vez que a gente fez essa substituição, a gente vai ter uma equação de segundo grau para ser resolvida. Por que esse método não é muito interessante? Porque, na verdade, ele não permite depois a gente calcular de uma maneira fácil a questão da iluminação, que é o assunto para a próxima aula. Então eu não vou focar nele, não, tá bom? A gente vai fazer a dedução do método, do segundo método, que é o método utilizado assim, na prática, que é justamente o método geométrico. Então vamos entender aqui o método geométrico. Tá? O método geométrico, aqui a gente tem justamente o desenho que fala para a gente dar a interpretação do que está acontecendo geometricamente. Então a gente tem o P0, o O e o P aqui. E aí o que a gente tem que calcular mesmo é justamente essa distância aqui, do P0 até o P. Por quê? Essa distância aqui do P0 até o T, que é justamente a distância T, é a distância que eu tenho que saber na hora que eu estou, para eu saber ali qual que é o objeto que está na frente do outro. É isso que eu preciso saber. Uma vez que eu sei que interceptou, né, eu tenho que saber qual que é essa distância, para eu saber qual que é o objeto que está mais próximo e depois calcular a cor daquele objeto. Tá certo? Gente, vocês estão me seguindo? Coloca aí. Estou te seguindo, Pedro. Beleza. Então tá. E como que a gente faz esse cálculo? Na verdade, a gente usa algumas propriedades de trigonometria aqui. Porque olha só, se a gente pensar bem, aqui a gente perceber, aqui a gente tem um triângulo, né? Aqui a gente tem um ângulo reto, certo? E ele está chamando aqui essa distância do centro até a intercepção desse cara aqui, até interceptar, de D, tá certo? E aí a gente tem essas propriedades do triângulo retângulo. Primeiro a gente pode chamar o L aqui
O L, ele é justamente, né? O L, ele é justamente aqui. O L é justamente o O menos o P, né? Se a gente fizer essa conta aqui. Por que que o L é... Peraí, cadê o... Por que que o L é igual ao O menos o P? Ué, pensa bem. Isso daqui é um ponto, né? Menos o P0. Isso daqui é um ponto, o P0. O O, ele é um ponto também. Quando você faz um ponto menos o outro, a gente vai ter justamente essa distância L aí, entre os dois, né? Ele vai dar, é um vetor que dá a distância entre o ponto P0 até o ponto O. Beleza. E aí, essa distância TCA aqui, ela pode ser justamente expressa por L e por V. Por quê? Vamos ver aqui, ó. L está aqui e V, L está aqui e V está aqui, né? E se a gente pensar no cálculo, vamos falar assim, vetorial, quando a gente faz a operação de produto de vetores, a gente está justamente fazendo a projeção do vetor L no vetor V. E essa projeção nada mais é do que essa distância aqui que o autor está chamando de TCA, certo? E aí, a gente lembra que a gente está querendo calcular o T o tempo inteiro, tá? O negócio é o seguinte: se essa distância TCA ela for menor que zero, né? O que significa a distância ser menor que zero? Na verdade, tá dizendo para a gente que a projeção de L no vetor P ela é menor que zero. Ou seja, não está tendo projeção nenhuma. Né? Então, se não tiver tendo projeção nenhuma, basicamente significa que esse raio não está interceptando o nosso objeto. E se ele não está interceptando o nosso objeto, a gente fala, beleza, então a distância que o raio está, né, a distância que intercepta, que o raio intercepta o objeto, na verdade é a distância de infinito, porque a gente não está interceptando o objeto, certo? Beleza. Depois a gente entra no cálculo justamente da distância. E aí no cálculo da distância a gente primeiro vai calcular o d, né? Por quê? O d a gente pode calcular com base na relação a relação de triângulos retângulos. Porque o que a gente tem na relação de triângulos retângulos? Né? A gente tem que a soma dos quadrados, dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Né? No caso aqui, a gente está olhando para o triângulo retângulo, que ele é definido pelos seguintes vértices. P0, né? O e esse vértice aqui, tá certo? E aí o que a gente vai fazer? Ó? Justamente o quadrado da hipotenusa, né? Que a hipotenusa é L vezes L, tá certo? Isso é o quadrado. Né? Seria igual a D2 mais esse cara aqui, ó, TCA ao quadrado. Aí a gente joga para lá, fica D ao quadrado é igual a L vezes L, que seria L ao quadrado, mas a gente não tem essa notação para vetores, né? Menos TCA ao quadrado, certo? Tá ok aí, gente? Até aí? Matemática? Pedro tá tranquilo? Wisney, Igor, Jorge, Saul? Tá bom. E aí, um outro check que a gente tem que fazer é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui está justamente falando, olha, se esse d ao quadrado que a gente computou, ele é maior do que o r, de novo, está falando para a gente que esse raio está passando fora da esfera, né? Porque o d está longe do r, ele está passando fora da esfera. Então, de novo, a gente vai retornar infinito, porque infinito está falando que a gente não está interceptando a esfera. Beleza. Então, uma vez que eu tenho todos esses elementos aqui calculados, eu posso calcular essa, essa distância aqui, ó. Né? Aqui ficou bem
posso calcular essa distância aqui, ó. E que ele aqui está chamando de THC. E esse THC nada mais vai ser do que considerar um outro triângulo retângulo aqui, onde a gente tem o P, o O e esse ponto aqui. E aí a gente vai usar de novo a relação de triângulos retângulos para justamente calcular o THC. Então, beleza. E aí, o que vai ser o nosso T no final? O nosso T no final, ele vai ser justamente o TCA, né? Vai ser justamente o TCA menos o THC. Né? Ou o TCA mais o THC, que na verdade é T ao quadrado. E aí a gente tem justamente a nossa distância que a gente queria calcular. Tá certo? E aí a gente conseguiu calcular tanto a interceptação. Gente, eu não sei. Deixa aí para mim nos comentários para eu parar de falar. Deve estar doendo no ouvido de alguém, com certeza. Né? Intersect, eu não sei falar isso em português, é isso aí. Intersecção, é intersecção, obrigado. Intersecção do raio com o... Por que fala interceptar, então? Não sei. Enfim. A intersecção do raio com a nossa esfera. E a gente também tem a distância de intersecção. Tá certo? Qual que seria a ideia? A ideia seria fazer isso, esse tipo de cálculo para cada um dos elementos geométricos básicos. E aí a gente teria uma coleção de métodos e aí a gente poderia usar. E aí vocês já sabem fazer todo o esquema de programação orientada a objetos. Aí cada objeto teria um método específico desse para calcular a intersecção de um raio com um objeto. Né? E aí pronto. Beleza? Quando vocês preparam suas dúvidas aí, eu vou então pegar o código aqui para mostrar para vocês. Quem quer ver o código, fica aí para a aula. Quem não quiser o código, pode sair. Tá bom? Deixa eu... Vocês estão vendo o código aí, gente? E tá grande o suficiente para vocês? Tá. No YouTube eu vou deixar no link na descrição aqui, tá? E na aula tá aí nas notas compartilhadas, um repositório que eu estou criando com todos os códigos que eu estou mostrando assim nas aulas e tal. Vocês podem brincar com o código, pode adicionar funcionalidade, tá bom? Basicamente o código está lá no diretório Source, Computer Graphics e aí tem Raycast, tá? E aí tem todos os métodos necessários para rodar o código de vez aqui. Nessa aula a gente vai ver o método básico, tá certo? O método básico ele é basicamente o Raycast sem considerar as otimizações gráficas, visuais que a gente vai ver nas próximas aulas, que tratam justamente da questão de iluminação, de sombreamento, tá certo? Então esse método aqui é um método toscão, só para a gente analisar como que o algoritmo funciona de um jeito bem alto nível, tá certo? Então a gente tem aqui na função main, aqui no arquivo main, vocês vão ver basicamente que no main não tem nada de demais, mas eu vou mostrar aqui. No main é basicamente assim. A gente tem, no início dele, eu crio algumas esferas. Eu vou trabalhar com esferas porque é justamente, a gente acabou de utilizar um tempo da aula para ver como que a gente conseguiria computar as intersecções das esferas, né? Então, basicamente, a gente cria uma cena onde a gente tem 6 esferas. E as esferas aí, elas têm propriedades distintas, né? Aqui eu coloquei os comentários sobre cada uma das propriedades, né? Então, por exemplo, onde que é o centro das esferas, onde que o centro ele está posicionado, né, no espaço tridimensional,
qual que seria o raio das esferas, qual que é a cor das esferas, a superfície, né? Se as esferas elas refletem ou não. Por enquanto, todas as esferas elas são opacas, tá bom? As esferas não são transparentes, porque a gente ainda não adicionou essa ideia de transparência. A gente vai ver isso nas aulas que vem. E se a esfera ela é uma fonte de luz ou não. Também a gente vai ver isso na aula que vem. É como se fosse uma luz, né, que a gente tem numa cena e tal, tá bom? Então, aqui, basicamente, eu estou fazendo a adição das esferas na cena, né? Então, eu tenho 6 esferas, cada uma com propriedade diferente aí, tá? E aí, aqui, eu tenho justamente o método de renderização que eu criei. Então, aqui, o método de renderização, ele vai passar quais são as esferas, né? Quantas esferas que eu estou renderizando, da minha cena, né? Aqui eu tenho justamente a questão das propriedades do meu plano de visualização, que é a altura, o comprimento e também onde que qual que é a angulação que eu tenho da minha câmera ali em relação ao meu plano de visão, tá certo? Os arquivos mais importantes que a gente vai ver agora é justamente esse arquivo que implementa a renderização da cena, que é esse daqui, o ray3.c. Tá? ray3.c. Lá embaixo nele tem a função de renderização. Tá? A função de renderização. Então, vamos ver aqui. É justamente aquela função que é chamada pela função main, tá certo? Então, ela recebe as esferas, o número das esferas e a questão do nosso plano de visualização. Tá? Então, como que funciona aqui? A gente vai fazer justamente o Ray Trace aqui, fazendo o seguinte. A gente vai criar uma imagem de saída, igual a gente viu lá. A gente vai computar aqui qual que é, vamos falar assim, o aspect ratio da imagem, para justamente computar o nosso raio de Ray Trace. Tá? O nosso raio de Ray Trace ele depende, então, de basicamente 3 coisas. Primeiro, ele depende do nosso ângulo que a nossa câmera, né, se encontra em relação ao nosso plano de visualização, o tamanho do nosso plano de visualização, que seria a altura e a largura do plano de visualização. Tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Para cada um desses pixels da minha imagem no meu plano de visualização, primeiro eu vou computar aqui, né, qual que seria o raio, né, na linha 187. Deixa eu trocar aqui. Aqui a linha 187. Eu estou justamente computando qual que seria o raio, né, que eu vou disparar em relação ao plano de visualização. Perceba que o raio aqui, eu construo ele com base nessas variáveis xx e yy, que por sua vez, elas são computadas com base aqui nesse ângulo que eu tenho da minha câmera e o tamanho do nosso plano de visualização. Certo? Tá ok aí, gente? Vocês estão me seguindo? Tá dando para seguir o código, mais ou menos? Tá. E aí aqui a gente tem justamente esse raio, e aí eu pego esse raio e chamo essa função aqui, que é a função de Ray Trace, que é a função, na verdade, que vai disparar o raio para aquele pixel determinado, né? Para aquela posição determinada no meu plano de visualização. Repare aqui que eu estou passando tanto o raio quanto a origem do raio, que é 000, né? Que é como se fosse o meu foco de visualização estivesse no plano, no ponto 000. Tá? E aí eu estou passando minha cena aqui, que seriam as esferas e o número de esferas. É até legal, eu deveria ter criado uma estrutura do tipo cena aí, mas depois eu faço isso na próxima versão do código que eu vou mostrar para vocês depois. Tá? E aí, basicamente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar aqui esse método de Ray Trace que está aqui em cima. Né?
Então, o método de Ray Trace ele recebe os seguintes argumentos. A origem do raio, né? Qual que é o ponto de origem, qual que é a direção do raio, que é justamente dado por aquele vetor que a gente calculou, as esferas e o número de esferas que a gente tem, que seriam a nossa cena. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer as três coisas aqui. Eu vou até tirar aqui, peraí. Deixa eu tirar aqui, esse aqui é a versão bonitinha, peraí. Então tá. Então o que está acontecendo aqui, né? Esse método de Ray Tracing é muito simples. Ele vai pegar aqui qual que é o objeto mais próximo. Então ele vai considerar, de novo, o raio, que seria o ponto de origem e a direção do raio, o número de esferas, e vai salvar nessa variável t near aqui, essa é a distância do objeto mais próximo. Se essa função aqui retornar null, significa que eu não tenho nenhuma esfera que foi interceptada pelo raio. Então, basicamente, eu só vou retornar a cor do meu plano de fundo. Se não, eu vou pegar qual que é a cor da minha esfera e vou retornar a cor da minha esfera. Tá certo? Vamos dar uma olhada, então, como que a gente pode, basicamente, calcular a intersecção dos raios com as minhas esferas. Essa intersecção está justamente no mesmo arquivo aqui, que ele está fazendo justamente o seguinte, né? Que é a função de compute color não. Essa função aqui do objeto mais próximo, ela está no cine.c. E o que ele está fazendo aqui? Essa função ela recebe então os parâmetros do raio, recebe as esferas, né, para retornar qual que é a distância. E aí o que ele vai fazer? Para cada uma das esferas que eu tenho na minha cena, ele vai chamar aquele método que a gente viu ali, o método geométrico, para ver se o raio está de fato interceptando a esfera. E aí ele vai, basicamente, ele vai salvar aqui, né, nesse T0 aqui, T near, ele vai ver, sempre ele vai salvar aquela esfera que está sendo a esfera mais próxima encontrada até então, que foi interceptada pelo raio. Tá? Por fim, a gente tem aqui na nossa estrutura, né, de esfera.c, e aí se você tiver uma implementação em Java, você pode ter isso salvado num objeto e tal. Você tem justamente a implementação ali daquele algoritmo que a gente viu ali de intersecção, onde a gente calcula o L, o TCA e o THC, né, com base no D2, que é justamente aquelas fórmulas que eu mostrei. Tá vendo aqui, ó, se eu faço a comparação se o TCA é menor que zero, se o D2 ele é maior do que o raio, né? E aqui eu computo a raiz quadrada. Então, justamente, só voltar lá nos slides que você vai ver que é exatamente esses cálculos aí. E ele vai te falar se interceptou a esfera ou não. E se interceptou, qual que é a distância da intersecção. Tá bom? Gente, deu para entender mais ou menos o código assim? É claro que depois o código está disponível aí. Vocês podem dar uma olhada, estudada no código, assim, para quem tiver interesse. Tá bom? Deu para entender mais ou menos o código em alto nível? Antes de eu fechar aqui e executar ele? Deu. Pedro falou que deu. Legal. Eu vou compilar aqui o código, então se vocês quiserem compilar, eu já escrevi um makefile, é só digitar make, ele vai compilar ali para vocês, se não tiver errado. Na verdade é porque eu tirei umas coisas aqui da implementação. Aí. Ah, tá. É porque tem que mudar de branch, ô Pedro. Eu estou usando essa branch aqui, ó. É só porque como eu ainda tô... Tem uma branch que chama Feature Ray Trace.
é como eu ainda estou mexendo no código, deixando ele mais formatado, tá? Deixa eu passar aqui, feature, ray trace. É só porque eu ainda estou formatando o código, por isso que eu não fiz o merge ainda, tá bom? Mas beleza, eu compilei aqui o código então, eu vou executar o código, vou executar o código aqui, deixa eu mudar aqui para a tela. Peraí. Stop sharing your screen. Eu vou compartilhar minha tela toda, tá, gente? Vai ficar um pouco grande, mas aí eu coloco aqui para vocês verem. Sim. Vocês estão conseguindo ver aí, de certa forma, do lado esquerdo aí na minha tela grande o suficiente? Não, não é Rosilane, não. 500, projetos, playground, C. Né? Então tá, eu compilei aqui do lado esquerdo, né? Eu vou executar aqui, tem uma pasta bin que fica todos os binários e vai ter raycast aqui, tá certo? Então eu vou executar o raycast, ele renderizou e ele colocou aqui na pasta local a renderização da cena e tá aqui a cena que a gente renderizou. É uma cena bem tosca por enquanto, a gente pode ver ali que tem as esferas que eu criei, né? São 5 esferas, porque na verdade essa esfera aqui preta é a esfera do plano de. Como se fosse o chão que eu coloquei, tá bom? Mas tá aí, estão todas as esferas. Só que, tipo assim, a gente vai ver agora uma outra coisa, só para motivar nossa aula, eu vou parar a gravação aqui